Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Preparados para mais uma aula? Como é que vocês estão? Eu estou bastante animada para falar sobre o nosso assunto de hoje. Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente curricular de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para a turma do 5º ano. E o tema da aula de hoje é mobilidade urbana. Já ouviu falar sobre essa palavra? Sabe o que é que essa palavra significa? Fica aqui na nossa aula que hoje você vai sair compreendendo tudo sobre esse assunto. Mas, antes de começar, vamos relembrar o nosso último desafio da aula de Geografia? Pois bem, eu pedi que você fizesse uma entrevista. A gente falou sobre migrações, sobre por que as pessoas saem de um lugar para o outro, quais são os motivos que levam aí a esse movimento. E eu pedi que você fizesse uma entrevista com alguém da sua família ou com alguém que você conhece aí da sua vizinhança, para saber se essa pessoa migrou da sua cidade, se foi para estudar, em busca de emprego, por qual motivo. Se você cumpriu, nota 10, anota aí que você foi excelente. E vamos para o nosso tema de hoje. A gente aí está vivenciando um pouco sobre o Maio Amarelo. É um mês que se vivencia sobre o trânsito, atividades voltadas para a conscientização no trânsito, educação para o trânsito, para que evite aí acidentes, que diminua o número de acidentes que o nosso país infelizmente tem. E o nosso tema vai ser mobilidade urbana. Mas o que é mobilidade? A que se refere essa palavra mobilidade? Bem, o movimento que as pessoas fazem, tanto andando ou de bicicleta, de carro, a gente considera uma mobilidade, o meio que ela usa para poder se movimentar. E hoje em específico vamos falar de como se dá esse movimento nas cidades, que aí vai ser em referência ao termo urbana. Você, por exemplo, quais são os meios de transporte que você usa no seu dia a dia? Para você ir à escola, para você ir visitar algum parente, é necessário que a gente se movimente, né? Muitas vezes a gente tem família que mora em outra cidade. Às vezes a gente estuda longe de casa e a gente precisa se movimentar, precisa sair de casa. E para isso, para facilitar esse movimento, usamos os meios de transporte. E aí, quais são os mais comuns que você usa? Eu costumo andar muito a pé ou de ônibus. Não costumo andar muito de moto nem de carro, mas aí varia, né? Às vezes nas cidades a gente encontra mais pessoas que andam de ônibus ou de metrô ou até em carro particular também. O que você vê nessa imagem? Analisa aí bem direitinho, observa. Temos aí um caos, muitos carros, um trânsito. Atualmente nas cidades nós temos mais carros nas ruas do que pessoas. E isso acaba congestionando o trânsito, fazendo aí esse caos. As pessoas demoram mais a chegar no seu local de destino por conta da quantidade excessiva de carros. O que devia ser uma coisa que deveria facilitar, né? Você chegar mais rápido onde você quer. Porém, quanto mais carros a gente tem nas ruas, mais difícil fica aí essa mobilidade. E aí eu tenho um questionamento para você. Como a falta de mobilidade urbana pode comprometer a qualidade das pessoas que vivem nas grandes cidades? Se na sua rua, se na sua cidade, você observasse sempre um trânsito desse jeitinho aí, todos os dias, principalmente naqueles horários que as pessoas estão voltando para casa do trabalho ou da escola, como é que isso aí ia comprometer a qualidade de vida? Iríamos ter muita demora, né? O tempo, não íamos ter tanto tempo assim para chegar em casa ou para chegar ao trabalho.
mais poluição, porque os carros, eles soltam gases que poluem o meio ambiente. Sem contar naquele estresse que a gente fica, né? O pessoal geralmente começa a buzinar, os carros começam a parar, alguns nem conseguem voltar ao seu movimento. Então, a qualidade de vida, ela não fica tão ideal quanto deveria ser, porque nós devemos respirar sempre um ar puro, devemos sempre ter essa questão de conseguir chegar, é um direito nosso, né? O ir e vir, chegar ao local de destino, chegar onde a gente quer ir, voltar para casa com segurança também. Trouxe mais 2 fotografias para você que mostram aí os problemas e consequências da mobilidade urbana. Os ônibus deveriam ser uma solução para o trânsito. Por quê? Um ônibus consegue transportar mais pessoas do que um carro, né? Muito mais pessoas. E, de princípio, a ideia era que as pessoas preferissem andar de ônibus ao invés de andar de carro. Iríamos ter as vias mais livres e menos poluição também. Porém, o que a gente encontra atualmente são ônibus lotados, um calor muito grande que não tem a ventilação adequada e também nem todos os ônibus são de qualidade. Isso aconteceu porque nas últimas décadas aí do século XX, a população brasileira cresceu muito e as pessoas, com o decorrer dos anos, elas passam a sair do campo para trabalhar na cidade, para morar na cidade. E isso traz uma superlotação. Muitas pessoas vivendo no mesmo lugar, precisando se locomover nas principais vias das cidades, o que acaba aí acumulando pessoas, trazendo um trânsito que não é o trânsito ideal. Sem contar também aí nessa questão do transporte coletivo, que não é de tanta qualidade assim, né? Mas aí eu trouxe alguns tópicos para vocês. Por que é que a gente tem tantos carros atualmente nas ruas? Primeiro tópico, aumento da renda média dos brasileiros, né? Nos últimos anos, alguns brasileiros passaram a ganhar mais. E com isso, vem aí a oportunidade de ter o seu carro próprio para poder andar no conforto, chegar mais rápido ao seu local de trabalho, não precisar acordar tão cedo assim para pegar um ônibus, para pegar um metrô. A qualidade dos transportes coletivos também influencia muito. Nem todos têm ar-condicionado, muitas vezes não se tem um assento, né? Não tem lugar para você sentar e, dependendo do caminho que você vai percorrer, não dá para ficar em pé no ônibus esmagado, né? O crédito facilitado ao consumidor, antigamente não era tão fácil comprar um carro. Atualmente tem essa facilidade, as pessoas conseguem adquirir um carro novo ou um carro usado, o que antes era bastante difícil. Apenas as pessoas de classe alta era que tinham um carro. Hoje em dia não. Temos essa facilidade aí do crédito ao consumidor. Entre outras questões também, a facilidade. E isso, como você vê na imagem, temos aí bastante carros nas ruas, não consegue ir para frente, nem para trás, nem para o lado. E muitas vezes é melhor sair andando do que continuar dentro do carro. E como é que o governo pode agir para melhorar a mobilidade urbana? Quando a gente fala das políticas públicas, é um direito nosso, tá? Temos aí a qualidade de vida. As formas de melhorar seria, por exemplo, mais ônibus, melhorar aí o transporte coletivo para que as pessoas possam preferir andar de ônibus ao andar de carro. Com isso aí vai ter também menos poluição nas ruas. Oferecer mais opções também, né? Metrô, trem, tem lugares que a gente tem aí esses 2 tipos. E melhorar as vias. E eu trouxe uma notícia para vocês observarem aí, notícia do Diário do Nordeste, que mostra que Fortaleza venceu o prêmio de mobilidade urbana sustentável. Essa cidade ganhou esse prêmio porque foram adotadas algumas medidas, como bicicletas, carona compartilhada,
faixas exclusivas. Quando se fala de mobilidade urbana sustentável, a gente pensa em outros meios que podem ser utilizados para melhorar o fluxo de carros. Uma faixa só para os ônibus ajuda bastante, porque os ônibus vão ter aí a via livre para eles. Faixa para ciclistas também. A bicicleta é o meio de transporte ideal, porque você não paga para andar de bicicleta, você não gasta gasolina também, e aí você vai estar se exercitando, respirando melhor, né? Levando aquele vento no rosto. Porém, algumas cidades não têm a ciclovia, ciclofaixa, não tem o espaço adequado para os ciclistas, e muitas vezes acontecem aí diversos acidentes, pois não se tem esse respeito entre motoristas, condutores e ciclistas, que às vezes o espaço não cabe todos eles, né? E a gente acaba vendo aí acidentes terríveis. E você observa aí, ó, iniciativas como implantação de corredores exclusivos para os ônibus, sistema de carros compartilhados. A gente vivenciou aí um período que, a depender do dia, só podia sair carros com placa final número ímpar ou final número par, para justamente evitar a quantidade de transporte nas ruas. Temos também carona compartilhada, quando vizinhos vão para o mesmo lugar e aí eles resolvem revezar. Um dia você leva as crianças para a escola, no outro dia o outro leva. E às vezes, ao invés de você sair sozinho no seu carro, você pode dividir gasolina com outras pessoas para economizar no seu bolso e também diminuir o número de pessoas, o número de carros nas ruas. E essas são as ações para a melhoria do trânsito e da mobilidade urbana. Pequenas ações que podem ser feitas para essa melhoria. Lembrando que realmente o transporte coletivo atualmente, nem todos eles estão adequados. Os ônibus são muito cheios, não são de qualidade e as pessoas preferem realmente sair nas ruas. Mas a mobilidade urbana, cada vez mais, a cada ano que se passa, ela se torna mais caótica. São muitos carros, são muitos trânsitos, motoristas que não obedecem às sinalizações de trânsito, falta também, né, dos sinais, das placas, faixas de pedestres, semáforos também. É comum que a gente observe muito semáforo para carros, mas o semáforo para pedestres nem em todo lugar a gente encontra, né? Faixa de pedestre também, o motorista saber respeitar a faixa. Alguns países têm a cultura de que se uma pessoa estiver na faixa, o carro imediatamente já para que as pessoas atravessem. Aqui no Brasil, infelizmente, não, né? Os carros realmente só param se o sinal estiver vermelho para eles. E isso aí também causa bastante acidentes. Pessoas que mexem no celular, seja uma ligação, seja vendo suas redes sociais enquanto dirige. Inúmeros casos. O gráfico de mortes no trânsito cada vez mais só aumenta devido a essa falta de respeito com as regras de trânsito, essa falta de observar quais são os sinais, essa quantidade excessiva de carros nas ruas também. E agora eu trouxe aí sobre o uso de ciclovias. O que é que a gente pode fazer? Como eu já comentei com vocês, andar mais de bicicleta, carona coletiva, usar transporte público coletivo, tudo isso melhora mais a locomoção e traz uma boa mobilidade. Um metrô, por exemplo, imagine aí, quantas pessoas conseguem aí ficar no metrô e quantas em um carro? Nem se compara, né? No carro geralmente a gente vai ter aí 4 pessoas, 5 com o motorista. Enquanto no metrô eu não consigo nem falar para vocês qual é a quantidade de pessoas que leva. E os carros poluem bem mais do que o metrô. O metrô consegue ir bem mais rápido, pois ele tem aí uma via exclusiva. Enquanto um carro vai demorar pelo trânsito, vai depender do trânsito,
da quantidade de carros, de reformas, de obras nas ruas. Tudo isso aí influencia na mobilidade urbana. Agora eu trouxe 10 soluções para a gente melhorar. Primeira solução, melhorar as calçadas, né? Para que o pedestre possa andar com segurança, as calçadas também têm que estar adequadas. Infelizmente, aqui no Brasil, as calçadas ficam de responsabilidade dos moradores ou dos donos das lojas, o que deveria seguir um padrão até em questão de acessibilidade, né? Um cadeirante, por exemplo, ele não consegue se locomover nas ruas, porque são calçadas com níveis diferentes. Ampliar as ciclovias para que mais pessoas possam andar de bicicleta. Desenvolver hidrovias também, por que não aproveitar os rios que a gente tem aqui no Brasil? Controlar o impacto de novas construções na cidade. Optar por combustíveis menos poluentes, entre outros aí que você está vendo na sua tela, né? São 10 soluções. Criar corredores para o meio de transporte, um corredor apenas para ônibus, um corredor apenas para carro, outro apenas para bicicletas. Isso aí iria melhorar bastante a mobilidade. As pessoas iam conseguir chegar mais rápido ao seu local de destino. Agora vamos para o nosso desafio. Você vai agora observar o seu bairro, observar a sua rua e encontrar uma solução para amenizar os problemas de mobilidade na rua que você mora. Ela é uma rua adequada? A estrada está adequada para carros? Adequada para pedestres também? Qual seria uma solução que você poderia encontrar para melhorar tanto a mobilidade de pessoas como de carros? As calçadas da rua que você mora. Um cadeirante consegue se locomover bem? Uma pessoa que tem uma deficiência visual também consegue se locomover bem aí nas calçadas? Tem algum buraco na rua? Tem espaço suficiente para que carros possam utilizar as duas vias, as duas mãos? Analise bem, sai aí um pouco de casa, dá uma olhada no seu bairro, na sua rua e encontre aí uma solução para melhorar essa mobilidade urbana. Anote, se possível, tire até uma fotografia e manda aqui pra gente, tá bom? Eu vou ficar aguardando esse seu desafio. Você pode mandar para o Instagram da Secretaria de Educação e também pode mandar aí para o seu professor, que ele encaminha pra gente, certo? Cumpra aí o seu desafio, pense nas políticas públicas, na melhoria da qualidade de vida também, pois todos nós temos o direito de ir e vir. Precisamos da mobilidade, precisamos nos movimentar para ir à escola, para ir trabalhar, para visitar algum parente também. Então, cumpra o seu desafio e manda para a gente. Essa foi nossa aula de hoje. Aguardo você na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!